Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Ensino das Artes, que nós tínhamos, em sala de aula. Vamos dar continuidade a esses conteúdos seguindo o livro didático, mas lembrando que esse é o momento também para vocês terem outras oportunidades também de aprenderem. Como assim, professor? Lendo livros, revistas, jornais, pesquisando sobre os conteúdos que nós estamos passando, porque o vídeo que nós passamos aqui de 15, 20 minutos é o resumo, do conteúdo, que vocês não estão no momento para nos questionar, tirar dúvidas, Mas então esse é o momento que vocês devem também terem outras fontes de pesquisa. E lembrando que na segunda-feira nós temos nosso encontro com a videoconferência, que é quando vocês vão tirar dúvidas e eu vou também explicar alguns conteúdos, ok? Então vamos para mais uma aula de artes, lembrando que dando sequência ao nosso conteúdo, tá? Do livro didático. Para iniciarmos, vocês lembram que nós iniciávamos sempre falando as palavras mágicas e a regra do dia, da sala. Mas hoje nós vamos falar sobre as palavras mágicas, tá? Lembrando, vamos primeiro ler, eu vou ler junto com vocês, depois vamos fazer em libras como nós fazíamos. Por favor, obrigado, com licença, desculpe-me, bom dia, boa tarde e boa noite. Agora vamos fazer em libras. Por favor, obrigado, com licença, desculpe-me, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembraram? Então vamos começar a aula, então, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, que eu acho que todos, tenho certeza que todos conhecem. Mas esse conteúdo está na página 250, é 50 do nosso livro didático, que é o Sistema de Ensino Trilhas, do livro de Artes. Vamos lá começar o conteúdo. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. Aqui é um desenho que ele mesmo fez de alguns de seus personagens, que são muito mais do que isso, nós sabemos. Então vamos entender. Nós já vimos falar na aula passada sobre as histórias em quadrinhos, o formato, o que tem, como se dão as falas, como se dá a escrita, mas nós vamos entender melhor as histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, que é um autor brasileiro de histórias em quadrinhos, mundialmente conhecido, que isso nós vamos entender agora, vendo um pouco da história, dos quadrinhos de Maurício de Souza. Lembrando que os quadrinhos, além de serem um gênero textual, eles também são uma expressão artística, que trabalha-se o desenho e a criatividade principalmente, Então vamos lá. Nascido em 1953 na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, já trabalhava no jornal Folha da Manhã, escrevendo reportagens e criando ilustrações. Então ele sempre desenhou. Então é um pouco da história do Maurício de Souza, Ele nasceu em 1953 em São Paulo. Já trabalhava, já exercia a função de desenhista, fazendo ilustrações aos 19 anos. A partir do final da década de 1950, Maurício de Souza começou a criar personagens que apareceriam nas tirinhas do caderno infantil do jornal e posteriormente em seus livros de histórias em quadrinhos, que é quando ele começou realmente a trabalhar como autor de histórias em quadrinhos, não somente escrevendo história, mas também desenhando os seus próprios personagens. Então, vamos entender um pouco dessa história desses personagens, Quando foram criados, qual a ordem que eles foram criados, Os primeiros personagens que criou foram o Bidu e o Franjinha em 1959. Então, esses dois aqui foram os primeiros personagens que ele criou, em 1959. Quais são os personagens? Bidu e Franjinha, tá ok? Aí sim, a partir da década de 1960, ele começou a criar o que nós conhecemos hoje, a Turma da Mônica, mas ele não criou toda a turma, não. Ele criou personagem a personagem que nós vamos entender agora, a ordem que ele foi criando esses personagens.
Ele criou o Cebolinha, que todo mundo conhece, né? O Cebolinha, que é aquele fala usando S, Atlas, Tleis, né? Que todo mundo conhece, que é uma, digamos, é uma característica dele, né? Além de ter os seus cabelos em formato realmente de cebola, que é aqueles fiozinhos, e que ele troca o R pelo S. Por exemplo, Atlas, Tleis, então ele fala dessa maneira, que é a característica própria dele. Depois ele criou o Cascão, que o Cascão nós conhecemos, né, que é o que não gosta de tomar banho, não gosta de chuva, por isso sempre com guarda-chuva, né, porque ele tem medo da água. Então também ele criou esses personagens com características próprias para que todo mundo olhe para ele e lembre, ah não, esse é o Cascão. Por quê? Porque ele não gosta de água, não gosta de chuva. Depois o Chico Bento, que é para tratar um pouco do formato, digamos, não do formato, do dia a dia, né, do rural brasileiro, que tem o caipira, retratando um pouco também dessa questão do Brasil rural. Aí criou o Piteco é o Homem das Cavernas, digamos assim, que ele criou representando, né, a pré-história, um dos personagens pré-históricos, que tem todo também uma característica própria, né? Olha só, o cabelo dele, digamos que ele era todo o Homem das Cavernas, digamos assim, eles eram todos cabeludos, então essa foi já a ideia que ele criou, né, de que fosse cabeludo. Também criou o Astronauta, que é um personagem que também todo mundo conhece. Tem também a característica dele, né, sempre estar vestido dessa forma, né, por ser o personagem mesmo, o nome já diz que ele é astronauta. Também criou o Horácio, né, seguindo a mesma lógica lá do Piteco, que também é um pequeno dinossauro, né, dando ideia a essa questão da pré-história e tudo isso, né, dos ancestrais. Criou a Mônica, que todo mundo conhece hoje, digamos que é a dona da rua, que é a dona da turma, né, que leva o seu nome, que é a Turma da Mônica. E a Magali, que é a melhor amiga da Mônica. E em 1970, publicou seu primeiro livro de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, que aí é que ele realmente dá nome, né, a esses personagens como se fosse uma turma, né? Os vizinhos lá do bairro do Limoeiro, como retratado na revista, filmes, desenhos, que tudo isso hoje em dia tem, né? Então esse aqui, em 1970, ele realmente criou a Turma da Mônica, ok? O cartunista brasileiro tornou-se internacionalmente, quase não sai, desculpa, tá? Internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens, porque a partir daí a Turma da Mônica, na verdade os personagens de Maurício de Souza, né, tornou-se uma proporção mundial, todo mundo já reconhece, para onde olha já sabe que esse é o personagem do Maurício de Souza. Periodicamente adiciona novos personagens da Turma da Mônica, favorecendo a inclusão e respeito às crianças. Então ele também tem esse lado, digamos assim, inclusivo. Nós vamos ver alguns personagens, aliás, acho que 3 personagens, que retrata essa inclusão, não somente nas suas histórias, mas para que as pessoas possam ter respeito às crianças, mas favorecendo principalmente a inclusão. Não somente numa história em quadrinhos, não, mas no dia a dia de cada pessoa, para que elas possam realmente pensar que todo mundo pode pertencer a uma sociedade igualitária. Então vamos lá conhecer que personagens são esses que ele incluiu na Turma da Mônica, para que se pudesse ter esse pensamento de inclusão e respeito. Vamos lá. Nós temos uma personagem com síndrome de Down, que é a Tati. Poucos conhecem, acho que, na verdade, eu particularmente vim ver ela depois de um gibi que eu li, que minha sobrinha tem assinatura, então ela tem, aí que eu fui conhecer, eu não conhecia ainda, aí que eu fui ver, pesquisei e fui ver no gibi. O autista, que é o André, que trabalha a questão do autismo, tudo do jeito que ele é, as características que ele tem. E a deficiência física, que é o Luca, né? O garoto que é usuário de cadeira de roda, ok? Só falar uma observação aqui. Quando nós falamos cadeirante, que todo mundo fala, não é o correto, tá, gente? O correto é usuário de cadeira de roda. Cadeirante dá a entender que essa cadeira faz parte dele. Não, a cadeira é um
é um objeto que ele usa para se locomover, para que ele tenha locomoção de ir e vir, né? Não pode usar as pernas, então ele usa cadeira de rodas. Então ele é usuário de cadeira de rodas, tá? Só um lembrete. Então, em 2008, deu continuidade ao seu trabalho criando a Turma da Mônica Jovem. Por quê? Segundo uma entrevista que ele deu, ele criou essa Turma da Mônica porque não que a Turma da Mônica não exista eles pequenininhos ainda, mas que os fãs, né, cobravam algo a mais, que os fãs também foram crescendo. E com isso, né, os adolescentes principalmente. Então ele pensou nesse público também, criou a Turma da Mônica Jovem, que são todos adolescentes. Digamos assim, ele cresceu todos os personagens para essa fase, né, que usa muito conturbada, que todos nós sabemos, para tratar do dia a dia, da rotina também, tratando a juventude brasileira, né, inspirada na Turma da Mônica, nesses jovens lá do bairro de Limoeiro, que é quando eles vão para a faculdade, começam os namoros, e entre outras coisas, ok? As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para outras mídias. Como assim, professor? Para outros meios de divulgação, além das histórias em quadrinhos, as revistinhas, digamos assim. Como desenhos animados, brinquedos e jogos eletrônicos. Acho que na Nickelodeon tem desenhos animados da Turma da Mônica, no YouTube também tem. Os brinquedos que todo mundo conhece, né? Bonecas, os principais são os bonecos de pelúcia e de plástico mesmo, mas tem entre outros objetos, além de brinquedos, né? Então os jogos eletrônicos, né, que é um meio que hoje em dia nós temos muito próximo, né, muito peculiar, que é a tecnologia, então ele também usou os jogos eletrônicos. Olha só como a quantidade realmente é enorme, né? Que a Turma da Mônica, né, os personagens de Maurício de Souza tomaram essa proporção enorme. Estão presentes em 40 países, 40 países, e já foram traduzidos para mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu ao longo de sua carreira diversos prêmios importantes, como o troféu Yellow Kid, que é na Itália, 1971, o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras, em 99, a Medalha de Vermeil, na França, em 2008, e o Prêmio Pulcinella, na Itália, em 2011. Então, aqui para vocês verem a proporção que se deu esses personagens. Professor, nós estamos falando de língua portuguesa, falando de personagem, de gênero textual, não, estamos falando de uma expressão artística que é as histórias em quadrinhos, ok? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham compreendido, porque e pesquisem mais, procurem ler gibis, pesquisem sobre mais os personagens de Maurício de Souza, que tem muitos personagens, tem histórias muito legais para vocês fazerem. Aí tem um exercício para vocês fazerem. Que exercício é esse? Não é no livro didático, lembrando, tá? Um exercício é o quê? Vocês vão assistir o filme, ele está disponível em várias plataformas, tem no YouTube também, não tiverem acesso, mas aí vocês vão assistir o filme Turma da Mônica Laços e fazer um resumo. Essa Turma da Mônica foi lançada o ano passado, que todo mundo também estava pedindo, mas não um filme com os personagens, né, animados, e sim os personagens humanos, né, que umas crianças dessem vida a esses personagens. Então foi lançado o filme Turma da Mônica Laços, que justamente esse é o filme que vocês vão ver, vão fazer um pequeno resumo. O que é um resumo, professor? Vocês vão contar um pouco da história, mas isso vocês escrevendo lá no livro de arte, no caderno de arte, desculpa, vocês vão escrever um resumo. O que aconteceu nessa história? O que se trata? Por que Laços? Por que deu o nome de Laços essa história, ok? Então esse é o exercício para vocês fazerem. Assistir o filme e fazer um pequeno resumo. Escrever. Não precisa ser um textão, não, né? Basta só escrever o que aconteceu. E por que o nome é Laços, ok? Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara se precisar sair, lavem as mãos com água e sabão, mas se não tiver,
usem álcool em gel, mas que sempre estejam se prevenindo, que logo logo isso vai passar, que todo mundo fazendo a sua parte, logo logo essa pandemia vai passar e todo mundo vai voltar à sua rotina diária, inclusive vocês vão voltar a ter a rotina de vocês na sala de aula, ok? Então, espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!